Boa tarde, prazer pelos contatos. Mais uma conversa, mais uma reflexão. Que esta reflexão entre nós possa trazer luz, possa nos conectar com o discernimento, com as concepções mais abrangentes, a fim de vivenciarmos a nossa existência com mais graça, com mais expansão, com mais suavidade. O tema de hoje é sobre o sofrimento. Quem já não passou por sofrimento considerável? E será que o sofrimento é mesmo necessário para o aprimoramento da nossa alma? Será que ele é a única maneira de nós aprimorarmos o nosso caráter, de melhorarmos o nosso comportamento? E será também que este sofrimento vivenciado por nós nos faz sermos mais amáveis, mais generosos? Será que ele calibra mesmo sempre a nossa alma? Pois são questões fundamentais para nós pensarmos. Vamos juntos discutirmos sobre isso. Que afinal de contas, nós, enquanto seres humanos, vivendo aqui neste plano, nessa existência, inevitavelmente nós vamos passar por situações que podem se agravarem em sofrimento. Nós vamos passar por dores, por dificuldades pessoais, dificuldades pelas quais passam as pessoas queridas. Vamos sentir dor. Mas será que essa dor precisa sim e sempre se transformará em sofrimento? Bom, a princípio, e pelo que se observa na prática, a questão do sofrimento é muito mais referente à concepção interna do que ao fato em si. Aí já temos que repetir o que nós estamos conversando nas últimas conversas. O autoconhecimento é o maior de todos os investimentos. É o que faz também, é o que favorece também, apesar de nós vivenciarmos situações difíceis aqui, é o que faz essas situações difíceis não se transformarem em dificuldades maiores. Mas muito prazer pela sua presença. Escreva aí de onde você está, escreva aí o que você acha desse tema e vá colocando também seus insights, suas ideias, porque isso favorece demais todo o grupo. Já lembrando, enquanto nós estamos aqui nesse processo de conversa, de questionamento sobre experiências profundas que o gênero humano passa existindo aqui, nós estamos também buscando a conexão com a cura. Que esta cura lhe abrace. Abrace você, seu lar, toda a sua família, todo o nosso planeta. E vamos lá. Mas quem enxerga esta vida, esta existência, e quem está constantemente buscando dessa existência o gozo, está prestes, está em vésperas de encontrar a frustração, que pode vir em forma de um sofrimento. E como diz o sábio também, o sofrimento é, de certa forma, a pronúncia, o sofrimento é a maneira da natureza mostrar que algo precisa ser modificado. Assim, que possamos então, gradativamente, no decorrer da nossa existência, nos darmos a este precioso exercício de nos auto-observarmos, de conversarmos com nós mesmos, de tentarmos compreender a vida através de uma consciência superior, a fim também de entendermos o porquê mais profundo dessas questões que muitas vezes deixam interrogações em nossas vidas. E essas interrogações, essas dificuldades de compreensões podem trazer também dores. Uma dor que não precisa chegar em sofrimento. Bom, falando sobre isso, gente, como eu quero constelar aqui tudo com a terapia floral, eu já me lembro aqui de Leonotes.
esta preciosa essência floral, extraída das flores do cordão de São Francisco. Uma planta curiosa que nasce espontaneamente, mas de acordo com a literatura e de acordo com as observações práticas, essa planta nasce somente onde o homem já pisou. E trata-se de uma planta que tem uma assinatura muito interessante. Ela cresce verticalmente, como é o movimento da maioria das plantas, mas de tempos em tempos, gradativamente, após o desenvolvimento desse ramo vertical principal, surge essa espiga espinhosa. Não são espinhos, mas espinham. E nestas partes vêm as flores alaranjadas, nos conectando com o fogo, a coragem do fogo. Vamos levar em consideração também que a cor alaranjada é, de acordo com a cromoterapia, a cor que nos favorece o confronto com aquilo que realmente vale a pena. E também, por isso, nos faz conectar com a bravura interna. Bom, desta planta nós extraímos a essência floral Leonotis. Leonotis nos lembra da conexão do Leo com eu, que é o próprio self, tem a ver com leão, com o arquétipo do leão, mas nos lembra também do notis, nó. Então, na linearidade da vida, observe, na linearidade da vida, de repente surge a prova, representada por essa espiga aqui, espinhosa. Mas eis que as flores também surgem junto desta espiga espinhosa. E aí já me lembro de um preceito sagrado maravilhoso. Quando o momento está crítico, os anjos descem. Mas em verdade, não é só nos momentos críticos que os anjos descem. Na verdade, eles estão constantemente dentro de nós, ao nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, estão em volta de nós. Só que nesses momentos mais críticos, de considerável dor, é que nós buscamos mais conexão com essas preciosas energias que transcendem, mas são imanentes. E a questão também está em percebermos a constante imanência dessa força superior. A essência floral Leonotis está na fórmula floral do primeiro chakra, justamente porque de todos os chakras, o primeiro é o que fica mais balançado, mais desestruturado diante de qualquer que seja a crise, mesmo que essa crise não tenha relação com o primeiro chakra. Então a essência floral Leonotis, essa daqui, nos ajuda a compreendermos na linearidade da vida aquelas dificuldades, o porquê dessas dificuldades, e não a nos iludirmos com o sofrimento, tá? Ilusão com o sofrimento. A ilusão com o sofrimento, a crença no sofrimento, a crença que o sofrimento santifica. E isso nos foi ensinado também pela cultura religiosa. Para se tornar santo, precisamos de sofrer. Então, esta crença tem sido também a responsável por aquele que aceita, tá? Por aquele que aceita, porque aqui nós não estamos atribuindo responsabilidade a nada de fora, mas tão somente a nós mesmos. Então, se nós aceitarmos que a crença no sofrimento, que o sofrimento é o pressuposto básico e fundamental para nós aprimorarmos, para nós nos santificarmos, assim será. Fato é que a maioria do sofrimento humano é desnecessário. Não precisamos de sofrer para aprender. Embora o sofrimento, para a maioria, é a melhor escola. Mas vamos lembrar, vamos considerar que já se admite também na escola da sabedoria. E como aprender
através da sabedoria? Bom, uma boa pergunta, mas que exige um movimento constante. Exige aquele pressuposto: orai e vigiai, conexão com o alto, orai, vertical, vigiai, observação às questões em torno, o que diz respeito também à autoinvestigação interna, a nos tornarmos amigos de nós mesmos, porque aquele indivíduo que busca a conexão consigo mesmo, a amizade consigo mesmo, isso não é nenhuma forma de egoísmo, muito pelo contrário, esse é o pressuposto básico, fundamental, primeiro, para estabelecermos amizades sinceras. Mas então este ser pode tolerar qualquer sofrimento quando ele tolera a ele mesmo, ou seja, quando ele conhece a ele mesmo. Não quer dizer que as dificuldades, as dores serão inexistentes nesta existência. Para todo mundo, elas estão aqui, elas estão. Mas a interpretação é que vai dar o caráter diferente a tudo. Uma outra questão também muito importante que devemos considerar é que muitas vezes a causa do sofrimento está na nossa exigência de querer que a vida seja perfeita, perfeita aos nossos moldes. Aquela exigência de querermos que as coisas sejam como nós queremos que elas sejam. Assim, aciono aqui a essência floral Philanthus, feita das flores do quebra-pedra, muito útil para a rigidez comportamental, rigidez das percepções. Uma essência floral que está bem posicionada na composição da fórmula do sexto chakra. O sexto chakra trabalha nas crenças, nas percepções e também aí na percepção, na crença obsoleta de que eu tenho que sofrer para aprender. Não estamos aqui excluindo o sofrimento da questão, só que será necessário mesmo? Será que a humanidade, nem que seja pequena parte dela, você, eu, será que nós já podemos irmos gradativamente acessando a escola da sabedoria? E como fazer isso? Boa pergunta. Parece que a autoobservação, o ato de observar, a autoobservação e observar o que nos cerca é responsável também muito por essa questão de trocarmos o sofrimento pela sabedoria. E na terapia floral, nos florais de Minas, nós temos uma planta da qual nós extraímos a essência floral sálvia, que nos mostra uma indicação muito interessante nesse sentido. Esta planta, de acordo com os estudos do comportamento dela, do desenvolvimento dela, ela apresentava uma dificuldade considerável no processo de propagação, porque o inseto polinizador, ao penetrar para retirar o fertilizante, o pólen, ele tinha nessa flor aqui uma haste mais alongada, ele esbarrava parte do corpo que estava com o pólen e este pólen se desfazia. Assim, quando ele entrava, penetrava em outra flor, já não ia o elemento fertilizante. Na observação, na própria observação do processo errôneo, do processo que precisava ser consertado, esta planta, isso é documentário sobre a planta, na literatura nós vemos isso, ela foi diminuindo esta haste para não prejudicar o processo de propagação. Observem, com o próprio erro ela aprendeu e se modificou. Eis que sálvia, esta planta, muito útil para o processo de digestão, sim, para o processo do aprendizado, né, como coloca a Ana Paula aí, muito útil para o processo do aprendizado. Ela aprendeu essa lição e ela se consagra como uma essência floral muito importante na nossa fórmula floral do aprendizado.
para facilitar o aprendizado convencional, escolar, de concurso, mas antes de tudo e sobretudo, esse aprendizado crucial sobre a vida. É uma essência floral que nós recomendamos muito quando se trata daquele padrão de personalidade que erra consecutivas vezes na mesma questão. Na mesma questão comportamental, dos mesmos erros de vida, o que vai atrasando. Bom, e em se falando de atraso, o sofrimento também pode estar muito costurado ao tempo. Pode estar muito costurado ao tempo, o que traz uma relação de um tempo que não foi compreendido e que é revivido neste momento com mais dor ainda. Porque resgatar esse tempo e trazê-lo com emoções pesadas só traz mais dificuldades. E nisto aí, também nós colocamos nessa relação toda aí a culpa, o ressentimento, o rancor. E novamente perguntando, será que o sofrimento vai sempre transformar a pessoa em mais generosa, em mais amável, em mais compreensível? Pelas observações, nem sempre. Pelas observações, muitos podem ficarem mais endurecidos com tanto sofrimento. Principalmente se não compreendem o porquê desse sofrimento. Assim, a amargura, o ressentimento podem fazer parte desta personalidade e trazer características do obsoleto, daquele que perdeu a graça, o sentido de gratidão e a reverência pela vida. Bom, mas para resgatar isso que já está dentro de nós e só adormece devido a este comportamento, eu apresento a essência floral Zinnia, feita das flores da Zinnia elegans, que é o nome científico desta planta, Zinnia elegans. E observe esses dois nomes. Zinnia vem do árabe, isso sugere algo que enfeita, algo maravilhoso, associado à elegância, que tem a ver com latim, relação com latim, que traz o sentido de elegância. Olha, pessoal, é impossível ficar triste, ficar rancoroso diante de um canteiro de Zinnia em flores. Elas são maravilhosas, elas despertam alegria. E essa essência floral também tem, de acordo com toda a pesquisa, que é uma pesquisa baseada em conhecimentos diversos, e aí eu já coloquei um ponto que é a etimologia. Essa essência floral ajuda a acionar em nós, seres humanos, o sentido de graça pela vida, de gratidão. Porque também um remédio para suavizar, para transmutar o sofrimento é o exercício de praticar a gratidão. Então já vamos começar aí? Enquanto você me ouve, lembre de algo, por mais simples que seja, algo que lhe faz ser grato. Que seja a sua saúde, o seu bem-estar emocional, que seja a possibilidade, então, de estar aqui neste momento disponível, sentado, para nós fazermos essa reflexão, qualquer que seja a questão. E gradativamente, no decorrer do seu dia a dia, faça esse exercício. É um exercício que nos ajuda a centrar no agora, que nos ajuda também a conectar com a gratidão, que é também uma possante forma de oração. E também é um elemento atrator de outras coisas favoráveis, como a gratitude, como a graça. Maravilha. Bom, mas o sofrimento, ele é tolerável quando o homem consegue estabelecer um contato maior com ele mesmo. E assim, ele pode perguntar o porquê. O que esta situação está querendo me ensinar?
a ponto, então, de não tornar um sofrimento pesado. O sofrimento pesado vem da resistência, da não aceitação à situação. O sofrimento leve vem, e pode ser comparado com a dor, vem quando, apesar da situação mostrar um desafio maior para a nossa existência, nós não resistimos a ela. Assim também nós não colocamos o ego para favorecer o processo. Para favorecer o processo no sentido da identificação com o ego, porque apesar de ser o sofrimento ser uma causa, uma questão que se identifica muito com o ego, o sofrimento também pode trazer essa desidentificação. O sofrimento, ao mesmo tempo que pode fazer o homem se tornar mais bruto, pode fazer ele tornar-se mais leve. Mas não precisamos necessariamente dele para isso. E aí cabe muito bem aquele mantra que a gente gosta sempre de pronunciar aqui. Suavizo minha existência, pela sabedoria é que se dão minhas experiências. Praticando este mantra, não quer dizer que nós vamos estar livres de desafios, mas nós acionaremos dentro de nós a compreensão maior para entendermos, nem que seja em nível inconsciente, o porquê de tal sofrimento. E o que nós pudermos modificar, nós teremos bravura, força, conexão com o divino para modificarmos. O que não for o momento ainda, nós vamos compreender. E assim vem a paz. A paz, apesar de momentos mais críticos, momentos de desafios. Agora, a cultura do sofrimento, ela é muito difundida. E te mostro uma das questões. Sim, além da religião, do aspecto obsoleto da religião, da minha culpa, minha tão grande culpa, que é propagada e até em orações, mas também através do excesso de sentimentalismo. Através da valorização excessiva da dificuldade, através daquele tipo de personalidade, daquele tipo de comportamento que tende a encarar tudo excessivamente através do emocional. E assim, chicório. Chicório, uma essência floral que favorece o equilíbrio dessa personalidade, dessa circunstância pela qual você passa. E pode ser que em alguns momentos nós passemos por situações que fiquemos mais emotivos, e essa emoção não quer dizer que é contraditória, ela pode estar fazendo um trabalho muito importante em nossa alma. Louvado é este trabalho. Mas esta emoção não precisa também de se transformar em sofrimento. É prudente, é coerente temperarmos a emoção com a razão sempre que a emoção vai querendo tomar conta de todo o nosso comportamento. Porque assim cria uma percepção opaca que impede a entrada da luz. Nesse sentido aí, já me lembro também de essências florais que vão trabalhar bem no processo da depressão. E aqui nos Florais de Minas, geralmente, nós trabalhamos com a depressão através da essência floral Sinapses, feita das flores da mostarda, que é para um tipo de depressão aparentemente sem causa conhecida, uma depressão que vem de dentro. Observa, a sinapse é a mostarda, uma hortaliça, e tem uma outra, que é os sonchos, flores da serralha, para trabalhar na depressão com causa conhecida. Bom, e você? O que esse tema, então, lhe toca? Como lhe toca esse tema?
Você acha, você julga que é sempre o sofrimento que vai trazer o aprendizado maior? Há males que vêm para o bem, sim. Alguns sofrimentos são verdadeiras formas de percebermos a luz e são consagrados por nós, principalmente que depois que nós passamos por eles. E compreendemos depois assim que valeu passarmos por eles para compreendermos, para sermos quem nós somos. E esse sofrimento, então, ele fez com que esse ser humano se tornasse mais autêntico, se torne mais autêntico, mais compreensível, mais aberto à luminosidade. Então, observe que a questão é sempre muito profunda. Não é o fato em si, não é o fato em si que vai trazer o sofrimento, mas a interpretação dele. Estando passando pelo fato, pela situação que parece ser um sofrimento, ela pode se revelar como libertadora também. Neste sentido, são várias as possibilidades da terapia floral, como nós já conversamos aqui, que podem nos ajudar neste processo. Mas reformular a crença de que o sofrimento é sempre a principal escola para aprender, que o sofrimento é que nos santifica. Reformularmos a crença também na valorização da criança ferida e lembrarmos que pode ser que tenhamos passado na infância por dificuldades consideráveis e se olharmos para trás, podemos nos identificar como uma criança ferida, mas vamos lembrar que hoje nós somos um adulto autorrealizado. Valéria Amaral. Assim, Quanto Luminis? Quanto Luminis é a fórmula mais completa dos florais de Minas, que reúne essência musical, água plasmática, que eu vou até deixar para o Breno falar mais um pouquinho depois, água plasmática, essência musical, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, Ode à Alegria. Gente, convido vocês a ouvirem essa sinfonia, 9ª Sinfonia de Beethoven. O coro maravilhoso, já é uma própria cura. Um conjunto de essências florais e um conjunto de cocções florais. Maravilhoso, maravilhoso. Para resgatar essa identificação com a luminosidade. E vamos sempre recordar também que devemos reconhecer todas essas questões pelas quais nós passamos, o sofrimento, a dor, mas a identificação deve ser única e exclusivamente com o que somos, luz. E nos momentos de sofrimento também vamos lembrar daquelas sábias palavras, palavras que já foram faladas aqui, palavras repetidas, mas que são sempre novas para renovar a nossa conduta. Tudo passa, tudo passa. Enquanto estiver passando, se está difícil, buscar a conexão com o alto. Mesmo que a resposta consciente não venha, que persistimos nesta conexão, que persistimos nela. Tem questões em nossas vidas, e a maioria delas, nós vamos passar por toda a existência sem compreender o porquê. Mas o trabalho profundo, a compreensão, a lapidação em nossa alma vai se dando de maneira maravilhosa. A nossa alma vai sendo esculpida com leveza, com beleza, ao molde do que no I Ching fala em esculpir pelo vento. Transformar-se com suavidade, ao invés de ser detonado pelo trovão. Vento e trovão são trigramas do I Ching que falam em transformações. Ou você escolhe ser esculpido suavemente pelos ventos, acionando a sabedoria, ou ter que ser detonado pelo trovão. Mas mesmo que o trovão venha e nos atinja, nós podemos ainda assim
agraciarmos, que pode ser uma maneira, uma forma catártica, uma forma rápida de assimilarmos muitas questões que precisávamos para percebermos com mais beleza a nossa existência. Bom, enfim, toda a nossa existência pode ser suavizada por meio da reformulação de nossas crenças. Não é que o sofrimento é a única escola, é uma escola muito importante, mas já se admite seres humanos na escola da sabedoria. Para isso, o que fazermos? Orai, vigiai, conexão sempre. Perguntar o que essa situação está querendo me ensinar. Senhor, o que queres que eu faça? É a conexão com o alto, constantemente. Observar a mente, se autoconhecer, fazer amizade com você mesmo. Ser o seu melhor amigo. Isso não é forma de egoísmo, não. É a forma mais generosa, é a maior generosidade, porque essa amizade consigo mesmo traz, consequentemente, o respeito a todas as formas de relacionamento. Com os seres humanos, com os animais, com tudo. E é isso, gente. Seguindo a vida aí, compreendendo que aqui na existência, se nós ficarmos muito em busca do gozo, do apogeu frenético, nós vamos encontrar frustração. Porque o verdadeiro sábio, ele não quer a ausência do sofrimento, ele não busca o gozo exagerado, mas busca a ausência do sofrimento. E ele sabe que a ausência do sofrimento, o sofrimento mais suave, pelo menos, está na questão de não resistir à existência. Não resistir. É isso aí, a não resistência. Com muito prazer, um abraço para todos. Fico aqui do lado, ouvindo Breno e acompanhando vocês. Com muito prazer. E nós estamos com saudades de vocês. Nós estamos com saudades das presenças de vocês aqui em nossa sede. E já anuncio aqui, tá? Em primeira mão, qual a data mesmo, Florence? 28 a 30 de abril. Dia 28 ao dia 30 de abril, nós estaremos com um curso presencial aqui, ministrado por Breno e por mim, curso autotransformador, que vai resgatar todas essas noções que a gente precisa para termos uma vida com mais plenitude, com mais graça, com mais beleza. É um curso diferente, inaugura um curso diferente de todos aqueles que nós já ministramos, que conecta sim com a terapia floral, com as possibilidades de nos curarmos com a terapia floral, mas com dispositivos naturais de acessar em todos nós esse poder terapêutico para a autocura. O curso, como se chama? Conheça-te e cura-te. Te aguardo. Te aguardo para os deliciosos cafés, enquanto nós vamos conversando, entendendo a vida, pelos jardins do Sítio Florais de Minas. Maravilha. Já utilizo toda essa ideia como uma festa. E já vivencio a festa que será a sua participação. Namastê. Olá, boa tarde, gratidão por estarmos juntos aqui nesta live desafiadora, né? O título dela é Meu Sofrimento Não Tem Fim, e agora? Realmente uma pergunta dificílima, né? Eu gostaria de sugerir para quem quiser aprofundar mais neste tema, o livro do Humberto Roden, Por que Sofremos? Eu acho que até esse título poderia ter uma pequena, ligeira modificação, mas ao longo do que eu vou falar, isso vai ficar claro o porquê. Bom, o sofrimento humano, por mais que se diga, que se relate, que se faça filosofia, que se faça teologia, será sempre
um tenebroso mistério. Não há a menor dúvida. Ninguém sabe verdadeiramente a resposta para isso, porque faz parte dos mistérios. São coisas inalcançáveis, pelo menos na dimensão de existência que nós temos aqui ainda, né? O sofrimento humano extravasa, escapa toda e qualquer explicação racional. Disto a gente não precisa ter dúvida alguma. E mais algumas coisas, a Janamara levantou muitas questões importantes, disposições de alma frente à vida que podem minimizar ou pelo menos abrir as portas para um entendimento melhor que possamos ter frente ao sofrimento. Mas o mais importante não é desvendar o porquê nós sofremos, mas sim o para que nós sofremos. O porquê sofremos é uma pergunta que nos remete ao passado. Ele tem uma resposta geralmente culposa. Então, é uma soma de mais sofrimentos, porque se eu ficar vasculhando demais o meu passado para encontrar as razões do sofrimento, eu vou agregar culpa e mais culpa. E, no entanto, às vezes é um grande mistério em que eu preciso mergulhar nele, muito mais na tentativa de responder para quê e não por quê. Para quê nos remete para o futuro, ou seja, é quase que um ajoelhar-se perante Deus e perguntar: ó Senhor, que queres de mim? Isso é uma pergunta para o futuro, né? Então isso é um para quê. Qual é o motivo, qual é a razão, o que queres que eu faça para que esse sofrimento encontre alguma justificativa para a minha alma? A atitude que devemos assumir frente ao sofrimento é importante para que o mesmo não seja fator de destruição da alma, principalmente em razão dessas perguntas culposas. Nós temos que fazer a verdadeira pergunta para quê, porque ela é símbolo de elevação, símbolo de redenção para a nossa alma. Então é muito importante essa predisposição frente a um sofrimento que não acaba nunca. Não a pergunta o porquê, mas a pergunta o para quê. Uma pergunta, então, esperançosa. Para quê procura uma resposta esperançosa, enquanto que o porquê está atrás de uma pergunta culposa. Então, essa é uma predisposição importantíssima de ser esclarecida quando estamos frente a algum sofrimento. Devemos tentar fazer do sofrimento uma espécie de ferramenta para esculpirmos, a partir do bloco amorfo e cru do nosso eu egoísta, a alma lapidada pelo cinzel doloroso que resplandece em Cristo, no exemplo do próprio Cristo. A dor tem um caráter, então, o sofrimento construtor, trazendo alguma dignidade e esperança para aquele que sofre. Isso é tão claro porque há inúmeras passagens bíblicas com a promessa de que não estaremos sós, né? Jamais estaremos sós. Por exemplo, Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Então, nós temos várias passagens bíblicas que mostram que mesmo no sofrimento atroz tem que existir uma esperança, porque não estaremos sós. Isso é muito importante na predisposição que devemos ter frente ao sofrimento. A dor, quando internamente compreendido, a Janamara chamou muita atenção disso aí, é um estímulo, pode ser um impulso para a espiritualização da vida, né? É aquele ditado, né? Tem muito mais presença de Deus, estão todos muito mais próximos de Deus aqueles que estão, às vezes, num hospital, do que aqueles que estão em grandes festividades, né? Não querendo dizer que devemos todos desejar isso, mas se for inevitável o sofrimento, ele é uma oportunidade, um impulso de espiritualização. Ou seja, o sofrimento prepara o caminho para a redenção do homem, sem dúvida alguma. Não foi o sofrimento em si de Cristo que redimiu a humanidade.
Não, foi o Cristo, por meio do seu sofrimento, que nos redimiu. Então é uma diferença enorme essa interpretação. O sofrimento, quando compreendido em sua suprema finalidade, ou seja, o para quê ao invés do porquê, pode ser tolerado com dignidade, com serenidade e às vezes até abraçado com amor. Aqui eu sugiro um outro livro também que trata com bastante profundidade deste tema, é Resposta a Jó, de Carl Gustav Jung. Aliás, esse é um tema de um curso que a gente tem oferecido aqui frequentemente, que é o curso Tratando Jó com Essências Florais. Então, basicamente, Jung, neste livro, Resposta a Jó, quer dizer, resposta ao sofro. Por que eu sofro? Pergunta Jó o tempo inteiro, né? Ele chega à conclusão que nós somos um vaso de sacrifício, né? Somos para Cristo, para Deus, como barro nas mãos do oleiro. Então, é possível então fazer de nossa vida um vaso de sacrifício, porque nós estamos nas mãos de Deus. Algumas essências que são muito importantes neste processo de sofrimento, Edna Mara já chamou atenção. Gostaria de falar de mais algumas que também têm uma importância muito grande dentro da terapia floral, como é, por exemplo, a essência floral Nigrum, feita com as flores de uma plantinha muito humilde, chamada erva moura. Esta essência floral Nigrum a gente costuma dar para essa situação do título deste curso, aquele sofrimento que vai arrastando durante a vida inteira da pessoa e a pessoa parece que está vivendo de calamidade em calamidade, ou seja, aquele sofrimento crônico que não solta a pessoa ao longo de toda a vida, desde a tenridade, às vezes desde o nascimento, às vezes desde da situação pré-natal, dentro do útero, ou seja, aquele sofrimento que se arrasta ao longo da vida e a pessoa tem um sofrimento atroz, contínuo, crônico, né? Então, normalmente a gente dá essa essência floral Nigrum, é como se ela vivesse aquela fase alquímica lá que nos ensina Jung, a fase da nigredo, né? Outra essência floral também, que para esse sofrimento muito atrozes, que a gente utiliza bastante aqui, é a essência floral Heliofolius. Heliofolius feito com as flores do Heliotrópio índico ou verrucária. Normalmente esse é um sofrimento interpretativo, um sofrimento projetado na sociedade. Ele praticamente, a personalidade que precisa dessa essência floral sofre demais, mas ela sofre responsabilizando os outros, a sociedade, a vida, menos ele próprio. Uma outra essência floral importante no tratamento do sofrimento muito atroz é Aleluia, feita com as flores da azedinha do campo. Essa essência nós damos quando a pessoa sofre muito e já desistiu. Ela dá todos os sinais que perdeu definitivamente a esperança. Então, usamos a essência floral Aleluia. E, é claro, uma essência que é chave em qualquer tratamento floral e em qualquer situação de sofrimento é a essência floral Impatiens, feita com as flores do beijinho, beijo de frade, porque é até um tanto quanto óbvio, né? O arquétipo maior de sofrimento que nós temos é a vida de Jó. E é lendário, é proverbial o sofrimento de Jó, né? O sofrimento de Jó, ele foi vencido por Jó através de muita lealdade, muita sinceridade, muita dignidade e principalmente com muita paciência. Por isso existe o provérbio, é preciso ter paciência de Jó. E essa é a essência floral da paciência. Sem paciência não se cura nada. Então Jó é uma imagem que existe, já virou até uma pintura da época renascentista. Jó venceu, triunfou em cima do sofrimento, cavalgando, não um cavalo, mas de cima de uma tartaruga, querendo dizer assim,
foi através da perseverança, né, da resiliência e da fé e da fidelidade em Deus que Jó venceu com paciência em cima de uma tartaruga, né, o seu próprio sofrimento, né, que eu acho que é o arquétipo maior de todos os sofrimentos. Uma pessoa que perdeu os 10 filhos, perdeu tudo, caiu na miséria e ainda caiu numa doença gravíssima, né, que assolou todo o seu corpo, né, é o máximo, no máximo, do extremo do sofrimento. Então ele é o arquétipo do sofrimento. Então compreender a vida de Jó, aliás, deveria ser a primeira aula de qualquer curso de psicologia, o livro de Jó, né? Se a psicologia tenta explicar e tenta trazer algum bálsamo para o sofrimento humano, ela deveria começar entendendo o livro de Jó, né? Então fica aí a sugestão destes 2 livros, Por que Sofremos? Então agora entendemos que deveria ser esse título do livro do Roberto Rudo, Para que Sofremos? Porque dentro do livro toda a resposta que ele coloca lá é para que sofremos, né? E o segundo livro que eu recomendei aqui, Resposta a Jó, de Jung. Eu agradeço bastante a atenção, estamos aí à disposição de vocês. Gostaria apenas de relembrá-los que hoje é o último dia para as inscrições com desconto do meu próximo curso, As Dimensões Quânticas da Água, Protótipo da Vida e Poder de Cura, que vai acontecer 4 e 5 de março, agora, 2023, na cidade de Caxambu, lá no Circuito das Águas. Então vai ser uma alegria contar com a presença de vocês aí. Acessando aí as nossas redes sociais, acessando o nosso site, as inscrições são feitas pela terapeuta Carol Satin. Mas fiquem atentos que hoje é o último dia de inscrição com descontos. Muito obrigado aí, eu vou passar a palavra para a Egina Mara. Bom, pessoal, então a questão da resistência. A resistência é que vai transformar a dor, que é importante, que é necessária. A dor até nos previne de muitos males. A dor também representa a possibilidade de nascer algo. Todo parto é acompanhado de dor. Mas quando resistimos à questão, ao nascimento do novo, vem o sofrimento. Bom, para a resistência, nós orientamos aí o Transfor, uma fórmula floral composta com várias essências florais que favorece a poda do velho, do obsoleto, para a percepção do novo. Transfor favorece em nós a percepção, o usufruir das possibilidades positivas que estão junto das mudanças. Mas a resistência é que vai trazer todo o dano aí. E a resistência também, a questão diversa, vai mexer com o nosso conceito do tempo. E observe, lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Então, é trazer do passado para o presente, intensificar, elevar ao quadrado o que já foi vivenciado. Então, uma dica para todos nós, nos auto-observarmos e cuidarmos daqueles até costumes que nós temos de ficar repetindo, contando dificuldades pelas quais nós passamos. Lembre apenas que passou e você aproveitou a essência da experiência, tá bom? Porque senão trará uma carga emocional pesada que vai ainda trazer mais dificuldade na resolução daqueles resquícios que estão ainda no processo que não foram compreendidos. E leve em consideração também que quando você conta essa dificuldade para um outro, você está ainda alimentando mais essa egrégora de sofrimento, de dificuldades, tá bom? Bom, o homem também que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Então isso é com relação às projeções, às perspectivas, ao futuro. Um bom exercício para isso é vivenciarmos o agora. É difícil?
Não, não é difícil. A questão é treinarmos. Nada é difícil. Vamos tirar também essa palavra é difícil do nosso vocabulário. Nada é difícil. A questão é treino. E quando nós falamos que é difícil, quando nós colocamos o conceito que é difícil, nós já estamos criando sofrimento. E vamos entrar na frequência então da gratidão. Porque a gratidão, pelas menores coisas que temos, que somos, que estamos vivenciando, é um remédio poderoso. Poderoso para acionar todas as fontes de cura. Gratidão. Gratidão pela sua presença. Um abraço com muito carinho aqui da equipe dos Florais de Minas. E nós já estamos preparando o nosso sítio, o Sítio Florais de Minas, com maravilhas. Semana que vem chega aqui uma turma para imersão. Prazer que eu quero também ter com você, de lhe receber aqui numa das imersões do Sítio Florais de Minas, você ficar hospedado conosco aqui no Sítio Florais de Minas, tomando os cafés da manhã, observando o céu e andando pelos jardins e falando de coisas que refrescam a alma, com muito carinho. Um abraço, com muita amizade para você, nessa egrégora de cura que nós estamos formando aqui em todos esses encontros. Que esta cura atinja todos. Você, sua família, nosso planeta. Namastê!